o livro A Comunidade do Rei surgiu, ou é uma amplificação do trabalho que eu fui pedido a fazer para Lausanne em 74. E, inclusive, quando eu fui para lá, naquele ano, eu fui como equipe brasileira, né? Nós voamos daqui Rio para Lausanne. E depois, bom, o livro, aliás, o trabalho que eu fiz lá em Lausanne, foi, o tópico que foi me dado foi a igreja como instrumento de evangelismo. E depois eu fiquei pensando, bom, eu acho que na Bíblia a igreja é instrumento do reino de Deus, é a comunidade. Eu ia usar o título A Igreja e o Reino de Deus, alguma coisa assim, mas eu fiquei pensando, bom, a igreja realmente deve ser a comunidade do Reino de Deus. É por isso que o título, o livro saiu como saiu. E o que eu quero apresentar hoje à noite é algumas coisas daquele livro e algumas outras coisas que eu tenho acrescentado e, inclusive, uma parte faz parte daquele novo livro que saiu agora, Venha o Teu Reino. Então, baseado principalmente nisso, mas vai além também. Então, pode passar para o segundo. Nós lemos na Bíblia, o próprio Jesus disse, né? Eu simplesmente vou ler aqui, porque eu acho que é mais fácil. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Eu fiquei muito impressionado com a pequenez deste rebanho, né? E a grandeza do reino de Deus. E o que Jesus disse aqui. Então, nossas igrejas podem ser pequenas, podem ser fracas, mas Deus quer dar o reino de Deus, não somente para ser o povo, mas usar a igreja como agente, como ministro, né? Como a maneira através, não exclusivamente, mas a maneira principal pelo qual Deus quer e está trazendo o seu reino, passando. Agora, vamos pensar hoje à noite, primeiramente, nesses 4 tópicos, a igreja como comunidade orgânica. Eu vou explicar o porquê eu estou enfatizando esse sentido. E disso, levanta a pergunta, o que é realmente o evangelismo? Queremos que nós repensemos realmente a respeito disso. E disso também vamos pensar, se o tempo der, a igreja e a mordomia e a vida bíblica ecológica da igreja. Vocês vão notar que eu estou usando cada vez mais realmente o conceito de ecologia como um conceito bíblico. Eu estou mantendo que a ecologia não é uma coisa simplesmente de ciência, não é uma coisa simplesmente do nosso século, mas a Bíblia, começando em Gênesis capítulo 1, fala de toda a interligação, interconexão de todas as partes da criação, essa maneira que Deus criou o mundo. E ajuda-nos, então, a pensar da igreja através desta perspectiva, realizando que a igreja é uma realidade ecológica, passando. Então, a pergunta que eu quero que nós consideremos é esta: como devemos ver a igreja e sua missão à luz do plano de Deus para redimir toda a sua criação? Pegando naquilo que Paulo diz, especialmente em Efésios 1:10, mas também no primeiro capítulo de Colossenses, capítulo 8 de Romanos, outros lugares. Mas Efésios 1:10, e falando nisso, quase tudo que eu estou apresentando hoje à noite é uma reflexão do livro de Efésios, acrescentando a base de muitas coisas que estão reveladas no Velho Testamento. Mas Efésios 1:10 diz
que Deus tem um plano, e no grego usa a palavra oikonomia, a base da nossa palavra economia. Deus tem um plano para a plenitude dos tempos de fazer convergir todas as coisas, visíveis, invisíveis, celestiais, terrenas, sob a cabeça de Jesus Cristo. Este é o sentido daquele versículo. Então, como é que nós, realmente este é o que Paulo está falando em Efésios, a maneira que nós devemos entender e não somente entender, mas viver esta comunidade à luz do grande plano de Deus para a salvação. O que passando? Se você já tem lido a palavra, aliás, o livro A Comunidade do Rei, vocês sabem que eu uso estas duas palavras, comunidade e povo, como palavras e conceitos chaves na Bíblia para entender a igreja. E eu quero fazer uma comparação, um conjuntamento destas duas palavras, comunidade e povo, porque realmente são duas palavras e dois conceitos muito básicos na Bíblia. Comunidade é a palavra no grego koinonia, que quer dizer vida compartilhada. Podem pensar em Atos capítulo 2, versículo 22, onde fala nesse sentido, né? Então, comunidade, koinonia, uma palavra muito chave no Novo Testamento, toda vez que fala da igreja, que enfatiza que a igreja é uma realidade de vida compartilhada. Mas a igreja, mais do que isso, é também povo. É povo de Deus. Um conceito que tem raízes ricas no Velho Testamento, né? Nós lemos através do Velho Testamento a maneira em que Deus chamou, criou, né? e trabalhou com este povo de Deus, que no Novo Testamento grego usa a palavra laos, ou leos, que é a base da nossa palavra lego, laico, etc., que não quer dizer pessoas que não ministros, mas quer dizer todo o povo. Então, quando falamos de igreja como povo de Deus, estamos falando deste povo chamado por Deus por causa dos propósitos de Deus. E então eu estou juntando esses dois conceitos, comunidade e povo, passando, então, comparando estes dois. Quando nós pensamos em koinonia, eu acho que pensamos no fato da igreja ser um organismo carismático. Eu uso esta palavra carismático, que eu sei que pode ser um conceito de controvérsia, mas na Bíblia, Paulo diz que a igreja, nós somos a igreja, existe por causa da graça de Deus, que é, no grego, charis, a base da palavra carismática. Então, e depois, Paulo diz em Efésios 4, versículo 7, depois de falar da unidade da igreja, ele diz, mas a cada um de nós recebemos graça de Deus, né? E aqui, obviamente, Paulo não está falando de salvação pela graça, mas está começando a falar dos dons espirituais, que ele então trata naquele capítulo 4 de Efésios. Então, a igreja é uma realidade carismática, um organismo carismático num sentido duplo, que existe pela graça de Deus e que recebe graça para ministrar. Então, eu penso da igreja neste sentido, quando penso da igreja como koinonia, mas existindo no mundo como povo, então liga com uma realidade cósmica histórica que nós vemos, por exemplo, especialmente em Efésios capítulo 1. Muitas palavras lá em Efésios capítulo 1 falam de todo o tempo, todo o espaço. O que Deus fez no passado, está fazendo agora, vai fazer no futuro, e trata da realidade nos céus e na terra. A visão de Paulo em Efésios 1, não somente lá em Efésios 1, mas especialmente em Efésios 1, é uma visão cósmica da igreja e do plano de Deus
E é uma visão histórica. Nós estamos aqui, eu entrei neste prédio pela primeira vez hoje à noite, nunca vi quando morávamos aqui, e eu vejo, bom, este prédio tem estado aqui, eu não sei, 100 anos. Quer dizer, há uma história para a igreja. Nós estamos aqui hoje à noite como crentes, como cristãos, por causa do passado, por causa daquilo que Deus fez e pessoas fiéis fez no passado. E se haja uma igreja fiel no futuro, depende em parte de nós, né? Será que nós estamos vivendo, dirigindo, desenvolvendo uma vida, um testemunho fiel a Deus, que está dando a base por aquele que Deus quer fazer no futuro? Então, os dois fatos, né? De um lado, a igreja é esta comunidade, organismo carismático, mas existe no mundo, faz parte daquela visão, realidade cósmica e histórica, passando para a segunda. Quando nós pensamos de koinonia, eu penso da localidade da igreja. A igreja existe em espaço e tempo particular, né? Em comunidades particulares, né? Então, a igreja, koinonia, esta comunidade existe num sentido local, mas faz parte de uma realidade bem maior, a universalidade da igreja. Esta pequena comunidade ou esta igreja local pertence a esta realidade histórica e esta realidade universal da igreja, toda parte do mundo, e não somente agora, mas no passado, e não somente na terra, mas no céu, né? Da universalidade da igreja. Cada igreja local faz parte desta realidade maior, passando para a próxima. Aqui, quando eu penso na igreja como koinonia, eu penso de comunhão, vida compartilhada. Uma das coisas mais poderosas, marcantes, importantes, transformativas da igreja é a comunhão. Onde 2 ou 3 estão reunidos, né? Jesus, no nome de Jesus, fielmente Ele está presente para transformar, né? Preparar para ministério. Então, é muito importante, aspecto muito importante da igreja, mas existe não somente para a comunhão, mas para a missão, né? Mas, então, os dois aspectos vão juntos. Às vezes, igrejas ficam tão, para assim dizer, perdidos na comunhão que esquecem a missão, né? Eu conheço igrejas assim. Eu conhecia uma igreja, as pessoas da minha família participavam, que gostavam muito, estavam muito focalizados na comunhão, quase ao ponto de esquecer da missão, né? Mas outras igrejas estão muito focalizadas na missão e não prestam atenção suficiente ao desenvolvimento da comunhão. Cada lado precisa do outro, né? Então, a igreja deve ser tanto koinonia como povo, como leos. E passando, quando nós pensamos na igreja de koinonia, podemos pensar de grupos pequenos. Aliás, no Novo Testamento, é bom lembrar, a igreja no Novo Testamento foi principalmente uma rede de igrejas caseiras, em casa, né? Quer dizer, não haviam prédios como esta, né? A igreja não tinha edifícios durante os primeiros 2 séculos, mas aparentemente não foi um problema. Em certo sentido, foi uma vantagem, porque se reuniam em casas, em outros lugares particulares, e com muita consciência de comunhão, né? E surgindo desta comunhão, missão também. Mas a igreja não é simplesmente grupo pequeno, faz parte também, participa da grande congregação, este povo de Deus na terra, um tema
muito central no livro dos Salmos, né? Muitas vezes os Salmos falam da grande congregação. Eu gosto de pensar na igreja nestes dois aspectos juntos. Grupo pequeno e grande congregação. Eu acho que cada um contribui alguma coisa importante à igreja. Outra vez, às vezes, a igreja esquece um lado ou outro. Eu conheço igrejas que são grupos pequenos, mas não querem participar do grupo maior, né? Mas um aspecto mais comum, minha experiência, é igrejas que gostam da grande congregação, mas não desenvolvem a comunhão, que precisa de algum tipo de grupo pequeno. As igrejas mais vivas e que mais têm impacto em termos de missão têm algum tipo de rede de grupos pequenos, de infraestrutura, assim. Passando, quando nós pensamos em coinonia, nós podemos pensar em dons espiritual, um tema muito básico no Novo Testamento, né? Que Deus dá graça particular para cada pessoa. E fica na experiência da comunhão, principalmente, que a igreja começa a reconhecer e despertar e a treinar dons de vários tipos para a igreja, como Paulo fala em 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12 e outros lugares, né? Mas conjuntando ajustando todos estes dons, em termos do povo de Deus, nós podemos pensar da igreja como um reino de sacerdotes. É muito interessante no Velho Testamento que tinha um tribo que foi sacerdotal, né? Que é o tribo de sacerdotes. No Novo Testamento, nova realidade, né? Jesus não veio daquela tribo, não, mas ele foi do outro, porque esta é uma nova sacerdócio? E Jesus é o sumo sacerdote, né? Mas nós somos um povo sacerdotal, né? Um povo de sacerdotes. E eu vejo a conexão entre dons espirituais e este sentido do sacerdócio. E passando para, finalmente, quando eu penso da igreja como uma comunidade, eu penso da nova natureza que recebemos através do novo nascimento, né? A mente de Jesus, né? O Espírito de Jesus, que nós estamos chamados realmente de manifestar, né? A mente de Jesus, de andar como ele andava, né? De ter esta nova natureza que vem de Deus, a mudança moral de natureza espiritual que Deus nos dá. Mas, ajudando isso com toda a igreja, pensamos na igreja como uma nova humanidade no mundo. Acho que a igreja primitiva tinha uma consciência disso. Aliás, especialmente quando a igreja primitiva não consistia somente, né, apenas de judeus ou gentios, mas uma nova realidade. Nós lemos em Atos capítulo 13, né? Pela primeira vez os crentes estavam chamados cristãos, porque, bom, quem somos? O que é esta comunidade? Não? Tem gentios, tem judeus, é uma nova coisa. Imagina, né? Uma comunidade que ajunta judeus e gentios. E os irmãos e irmãs lembram a dificuldade que a igreja no início tinha de aceitar que esta comunidade realmente poderia ser composto tanto de judeus como gentios. Aliás, Paulo diz que este faz parte do mistério da igreja, do mistério do plano de Deus, que agora há esta reconciliação não somente com Deus, mas por causa disso, a reconciliação entre gentio, judeu e, Paulo diz, e
o que mais? Ricos e pobres, né? Escravos e pessoas livres, e homens e mulheres. Esta nova realidade, a igreja é uma nova realidade social na Terra. Mas sempre tem, em cada contexto, muitas vezes tem muita dificuldade em encarnar esta realidade, porque depende do poder do Espírito Santo na igreja. Então, eu coloco no livro a igreja nesse sentido de comunidade do rei, passando. Então, a igreja, visto no ponto de vista bíblico, é um organismo vivo e a própria Bíblia vê a igreja nesse sentido, que eu acho realmente uma perspectiva ecológica, passando a igreja como um organismo vivo. Pensemos na igreja neste sentido. Considerem as imagens orgânicas das Escrituras. Geralmente, muitas vezes no Novo Testamento, quando fala da igreja, usa imagens, várias imagens, e quase todas estas são imagens da vida, ou imagens orgânicas, e cada organismo tem a sua própria ecologia. Então, o Novo Testamento fala da igreja como o corpo de Cristo, como a videira, como pedras vivas, como o noivo de Cristo. Que mais? Quais são algumas outras imagens da igreja no Novo Testamento? Lembra? Qualquer? Bom, esses são os principais, né? Mas há outros. E é muito interessante, quando o Novo Testamento fala da igreja como prédio ou templo, se torna numa imagem viva, pedras vivas, ou este edifício cresce, né? Então, todas as imagens no Novo Testamento da igreja são imagens de vida. E esta comunidade, então, coisa viva, como é que funciona? Eu penso na igreja como, funcionando primeiramente em termos dessas três funções: adoração, comunidade e testemunho, que eu acho que juntamente compõem a ecologia da vida eclesial, de uma vida, de uma igreja viva. Eu quero pensar a ecologia da igreja como organismo vivo, reconheça que cada igreja é realmente um ecossistema vivo. Pensem da sua própria igreja local como um ecossistema, usando aquele conceito. E visto que é realmente um ecossistema, esta é verdade fisicamente, é uma verdade social, econômica, espiritual. Sua igreja, minha igreja, é assim. É físico, porque nós somos físicos, né? Pode ser que alguém esteja aqui hoje à noite que não é físico, mas se é verdade, eu não posso ver, né? Porque eu estou vendo corpos, né? E social, né? Relacionamento social. E econômico, nós gastamos dinheiro, né? Eu acho que até agora não cheguei a conhecer uma igreja que não precisa de dinheiro de vez em quando, né? Econômico e espiritual. Nós nos acostumamos de pensar em igreja como realidade social. A igreja é isso, mas também é mais do que isso. A igreja é uma realidade social, econômica, em outros sentidos. E eu acho que uma coisa sadia realmente pensarmos na igreja reconhecendo estas outras dimensões, porque esta realmente é a realidade da maneira que a igreja funciona na sociedade em relação com outros ecossistemas da sociedade, toda a cultura. E eu tenho tentação, quando falo disso, começar a falar do fato de que estamos no meio de eleições, mas não vou lá, ok?
ecossistemas interatuando como outros ecossistemas dentro da ecologia maior do plano de Deus. Passando, então, pergunta seria abaixo, que é o impacto ambiental da nossa igreja, de sua igreja, de minha igreja? Realmente, que é o impacto ambiental de sua igreja? Não somente espiritualmente, que seria, nós pensaríamos que seria mais importante, mas a sua igreja, minha igreja, tem um impacto social, econômico, político, né, em outros sentidos. Então, vamos explorar pensar um pouco mais a respeito disso, passando. Eu uso este círculo aqui para representar a igreja local. Pode ser igreja em outros sentidos também. Mas aqui coloco estas três funções de adoração, comunhão, comunidade, comunhão e testemunho. E as setas lá estão para indicar que esta realmente é uma ecologia, quer dizer, a adoração tem impacto na comunidade e vice-versa, a comunidade, testemunho e adoração. O que acontece em uma destas funções tem influência nas outras, né? Porque é assim como um organismo vivo, né? E passando, e também fora da igreja. Então, estas setas fora do círculo indicam o impacto da igreja na sociedade, mas também o impacto da sociedade na igreja, na cultura da igreja, porque a influência flui nas duas direções, né? A igreja está tendo umas influências na cultura, e a cultura sempre está tendo algumas influências na igreja. Devemos reconhecer isso e, então, perguntar como é que nós estamos desenvolvendo a vida da igreja para que realmente o impacto seja mais da igreja para o mundo do que o mundo para a igreja, né? Porque vai haver as duas. E passando para a próxima slide. Então, o que está no centro? Questão para nós, para nossas igrejas, bem como nossas próprias vidas. O que fica no centro desta vida da igreja? Segundo o que Paulo diz em Efésios, ele fala disso 2 ou 3 vezes, Efésios 1. O centro da igreja deve ser a glória de Deus, né? Para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Um tema através de toda a Bíblia, realmente, né? Então, por que nós adoramos? É para glorificar a Deus, né? Porque nós edificamos a comunidade, né? É para que Deus possa ser glorificado e, por isso, o poder, o amor de Deus, então, atuar dentro da igreja. Por que aqui nós testemunhamos? É para a glória de Deus. Pelo menos deve ser, né? E, aliás, esta é uma coisa, talvez, de avaliar de vez em quando a natureza da nossa igreja. E passando para a próxima. Então, quando eu penso de adoração, comunhão, comunidade e testemunho, então eu penso outra vez, ainda pensando nesse sentido ecológico, destes outros aspectos, que é a adoração. Eu penso em adoração como instrução, celebração e arrependimento. Celebração, nós celebramos aquele que Deus faz, né? Na adoração, como na Bíblia, nós celebramos aquilo que Deus fez no passado, o que está fazendo agora, o que vai fazer no futuro, dando esta visão do reino de Deus, que é uma coisa que nutria e anima, né, a igreja. E eu coloco também instrução, porque dentro da adoração, este é o lugar em que nós anunciamos, ensinamos as grandes verdades de o que é o Evangelho, quem é Deus, o que quer dizer ser cristão, né?
como é que a pessoa pode entrar nesta comunidade, mas também arrependimento, porque quando Deus fala a nós, a resposta deve ser conforme daquilo que Deus diz, né? E às vezes Deus fala a nós de uma maneira que requer arrependimento. Eu penso em Isaías, em capítulo 4, né? De Isaías, quando ele recebeu a grande visão de Deus no trono, né? E quando ele recebeu esta visão, a resposta não foi para começar a cantar louvores, não? Cantar canções de louvor. Mas o que foi que Isaías falou? Se lembra? O que é que Isaías falou quando ele teve esta visão? Ai de mim, né? Porque eu estou homem pecador e vivo dentro de um povo pecador, né? Como se diz? Pecaminoso. Né? Então, o que eu estou dizendo é que a adoração é a função da igreja em que nós adoramos a Deus, mas também ouvimos, né, aquilo que Ele está falando a nós, para que nós possamos realmente ser este povo, esta comunidade fiel. Dentro da comunidade, eu estou pensando de disciplina, porque a instrução, através da instrução, Deus fala a nós, mas nós então recebemos e nos perguntamos, se esta é a verdade, como é que nós vamos nos compor? O que é que nós vamos fazer agora? À luz destas verdades. Então, a disciplina aqui é que a função da igreja em que começamos a ensinar uns aos outros, né? E até mudar nossas vidas para que eles possam realmente conformar da verdade, aquilo que Deus está nos chamando, e dons também, porque através da comunidade, como já falei, nós começamos a reconhecer dons. Eu me lembro quando eu estava pastoreando em Chicago, a igreja lá de mais ou menos 70 pessoas, havia uma moça lá que começou a entender que Deus está chamando ela para trabalhar como uma mulher que estava começando a frequentar a nossa igreja. E ela tinha uma visão de começar a ensinar a Bíblia a esta senhora que queria realmente entender a Bíblia. E nós começamos a reconhecer que ela tinha realmente um dom de discipular. E daí ela ia desempenhando realmente esse tipo de ministério. Muitas vezes fica dentro da realidade da comunidade da igreja que nós começamos a reconhecer vários dons e despertar, treinar, etc. Obviamente, então, daí dons podem ter um ministério muito mais amplo. Na minha experiência, algumas pessoas terão dons mais para edificação da comunidade, outros vão ter dons mais para adoração ou para aquela área da vida da igreja, outros vão ter dons mais para testemunho em várias maneiras, né? E não somente dentro da vida da igreja, mas na sociedade, né? Seja evangelismo, justiça, serviço. E eu coloco aqui também santidade, porque uma função básica da vida, da comunhão da igreja, é que nós possamos realmente cada vez mais ficar cheios do amor de Deus, né? De amar Deus com todo o nosso ser e amar o nosso próximo como nós mesmos, né? Então, uma função básica da comunhão é de crescer mais e mais individualmente e na nossa comunhão no amor de Deus, né? Para que esta comunidade seja uma comunidade de amor. Falando de testemunho, eu penso de evangelismo, justiça, serviço, várias maneiras em que a igreja, não só uma, mas várias maneiras em que a igreja tem um impacto. Eu penso de testemunho como todas as maneiras
em que a igreja, pela sua própria existência, convivência, bem como maneiras de testemunhar mais ativos na sociedade, de mostrar a realidade do Evangelho. Agora vamos passar para a próxima slide aqui. Eu coloco aqui estas setas para faz-nos lembrar que ainda estamos pensando organicamente, ecologicamente, que quer dizer sempre há um impacto de um parte para outro. Se eu tiver dor na minha perna, eu vou para o médico, né? Eu falo, bom, eu tenho este dor na minha perna. E ele começar a examinar outras partes do meu corpo. Eu digo, não, o problema é aqui, né? Mas o médico sabe que a dor pode ser aqui, mas o problema pode ser aqui, né? Pode ser em algum outro lugar, porque o médico sabe da maneira que os sistemas do corpo estão interligados. Mesma coisa na igreja. Se a igreja não está tendo muito impacto em termos de testemunho, pode ser que o problema é adoração. Pode ser que o problema é comunhão. Aliás, eu tenho conhecido igrejas que não têm muito impacto de testemunho porque não tem muita coisa para compartilhar, porque não tem uma vida profunda espiritual de comunidade. Então, simplesmente, o ponto que eu estou enfatizando uma coisa muito simples, que todas estas partes da igreja, cada um tem um impacto nos outros, né? É um organismo e ajuda realmente a pensar na igreja destes sentidos, passando para outro. Nas várias igrejas que eu tenho participado, visitado, então, mais ou menos ajuntando aquilo que eu tenho dito até agora, eu encontro o que eu acho 4 chaves essenciais para uma ecologia vital da igreja. Pode ser, principalmente estes. Primeiramente, adoração e louvor centrada em Deus, porque às vezes na igreja a adoração fica mais uma coisa para nosso próprio gozo, né? Mas não, é para realmente a adoração de Deus. Comunidade, geralmente com um tipo de estrutura celular, pode ser várias maneiras, e ministério de todos os crentes, liberdade para dons espirituais, muito, muito chave. Igrejas que são vitais, que têm um impacto significativo na igreja, são igrejas que praticam o ministério de todos os crentes. Então, se é uma igreja de 100 pessoas, não tem 1, 2 ou 3 ministros, mas tem 100 ministros, né? 100 membros, 100 ministros. Obviamente, ministros muito diferentes, né? Alguns mais de liderança, alguns de outros tipos. E, ligado com isso, líderes pastorais que equipam os crentes. Algum tipo de liderança em time muitas vezes, porque passagem muito chave, muito central, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, né? Aliás, versículos 7 a 16, mas especialmente versículos 11, 12 e 13, Efésios 4, deixa muito claro que a função, a tarefa principal de pastor é equipar os crentes para o seu ministério. Então, o ministério está dado a toda a igreja e a função principal de pastores é de fazer com que todos, né, desempenhem seus próprios ministérios. As igrejas dinâmicas e fiéis tipicamente mostram pelo menos estas 4 características ou marcas. Passando, então, para outro. A igreja, então, eu quero que nós pensemos da igreja em termos, como falo no livro, em termos do reino de Deus. O objetivo e a meta da igreja e sua missão, fundamentalmente, não é nada menos que o reino de Deus na sua plenitude.
A vontade de Deus sendo feita na terra assim como no céu. Jesus disse que nós devemos orar nesse sentido, né? Que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Eu acho que Deus não teria dado esta oração para nós se Ele não queria realmente responder e cumprir esta oração. Que em todas as coisas Deus seja glorificado. A igreja e o reino passando, então, para... esta é a maneira que eu penso, então, da igreja em termos do reino de Deus. A igreja apontando para o reino de Deus, mas como é que isto acontece? Acontece através do discipulado. Não é simplesmente uma coisa de palavras, né? Mas os crentes têm de ser nós temos de ser discipulados a serem não somente membros da igreja, mas agentes para esta nova realidade do reino de Deus na terra. Então, um quadro dinâmico, uma função dinâmica. E no processo do discipulado, a igreja vai descobrindo vários dons, né? Pessoas de vários dons. Algumas pessoas vão ter dons mais para a vida interna da igreja, para o reino de Deus. Outros vão ter dons mais em termos de ministério de justiça. Outros vão ter dons mais em termos do evangelismo, pensando no evangelismo mais no sentido tradicional. Mas tudo isso na direção do reino de Deus. E é uma pena que, através da história, tenha havido batalhas, né, lutas na igreja entre esses aspectos de justiça e evangelismo. Não deve haver, né, porque é um quadro só, né, tudo apontando para o reino de Deus. Se nós queremos ser justiça na sociedade, nós devemos apoiar o evangelismo para que haja mais cristãos para realizar, né, efetuar a justiça. Se nós queremos ver mais cristãos no mundo, nós devemos trabalhar em termos de justiça que mostra a profundidade e a verdade da igreja. Então, passando, leva então a pergunta, o que é evangelismo biblicamente falando? Então, eu estava pensando nisso, então comecei a olhar no Novo Testamento como é que esta palavra, evangelismo, como é que nós encontramos esta palavra e conceito no Novo Testamento. E noto que tem várias dimensões. E então eu estou sugerindo que nós possamos pensar no evangelismo nestes sentidos, passando aqui próxima. Evangelismo do reino, não somente de indivíduos, evangelismo do reino, porque no Novo Testamento, quase todas as vezes que os escritores no Novo Testamento usam essa palavra evangelismo, tem algo a ver com o reino de Deus. Aliás, evangelismo é principalmente anunciar e encarnar as boas novas do reino de Deus. Porque Jesus falou, né, a comissão que ele deu foi de fazer discípulos, né, e discípulos do reino. Então, vamos pensar em evangelismo como, nesse sentido, anunciar e encarnar as boas novas do reino de Deus. Isso consta agora também neste novo livro, Venho do Reino. Este seria, eu acho, o evangelismo compreensivo. Passando, então, vou mostrar em termos deste quadro. Evangelismo do reino, anunciar e encarnar as boas novas do reino de Deus. Nestas várias dimensões, evangelismo em termos de conversão que seria provavelmente o conceito do evangelismo mais tradicional, é um conceito de evangelismo que eu sempre tinha, né, sendo criado na igreja. E lembrando que Pedro disse no seu sermão, em Atos
capítulo 3. Arrependam-se e sejam convertidos para que os seus pecados sejam cancelados. Este é evangelismo. Mas evangelismo tem outros aspectos. Passando, então, eu penso também de evangelismo em termos de discipulado, que pegando naquilo que o próprio Jesus disse, e, aliás, quase todo o Novo Testamento, quais são os epístolas no Novo Testamento? As epístolas de Paulo e outros não falam muito de evangelismo, falam quase totalmente em termos de discipulado, né? As cartas foram escritas para que a igreja pudesse realmente encarnar a verdade desta nova vida. Então, Jesus, Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu acho que é bom nós nos lembrarmos, de vez em quando, né, que Jesus não disse, vai e fazer membros da igreja, né? Não vai e fazer pessoas convertidas, né? Ele diz, vão e façam discípulos. Para ser discípulos, obviamente, tem de ser convertidos, né? Mas o alvo não é membros, o alvo não é o crescimento simplesmente de pessoas, o número de pessoas, mas de discípulos. Mas, biblicamente falando, o evangelismo tem outros aspectos também. Então, passando para o terceiro, evangelismo como justiça. Este é um aspecto básico, tanto no Velho como no Novo Testamento, de evangelismo. E eu penso aqui de todas aquelas vezes, todas aquelas referências no Velho Testamento a respeito de justiça. Então, Jesus diz em Mateus 6:33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E eu penso assim que muitas vezes no Novo Testamento, quando tem estas palavras chaves como justiça, são como no computador um hipertexto que a gente aponta naquela palavra e aparece todos os trechos, todas as passagens no Velho Testamento que falam de justiça, assim, mesmo assim com outros aspectos também. Mas este também é evangelismo, porque faz parte íntegra das boas novas, faz parte essencial realmente da mensagem do Evangelho, segundo o que temos em ambos nos testamentos. Mas eu penso de outra dimensão aqui também, passando para o quarto, de evangelismo em termos de cosmovisão, porque o que acontece em nossas mentes e na sociedade e na cultura tem muito a ver com como nós pensamos. Filosofia e conceitos, cosmovisão e tudo. E eu penso naquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 10. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Este faz parte do evangelismo, uma coisa que tem a ver hoje em dia, né, de levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma dimensão muito importante na sociedade, na igreja, em termos de evangelismo. E passando mais uma aqui, eu coloco aqui estas setas entre estas dimensões para nos lembrar outra vez que estamos falando ecologicamente, organicamente, que todas estas dimensões, cada um tem um impacto nos outros, né? E aqui também nós pensamos da importância da variedade de dons espirituais, né? Porque numa igreja viva, vital, né? Pessoas que terão talvez ministérios, alguns mais para evangelismo em termos de conversão, outros para discipulado, outros justiça, outras cosmovisão, que inclui, falando nisso, que inclui o que alguns chamam de ecoevangelismo,
Ecoevangelismo, que quer dizer mostrando através do pensamento e os atos que, como cristãos, nós cremos com paixão, né? Que faz parte do nosso discipulado, cuidar da terra, cuidar do meio ambiente. Este faz parte essencial do Evangelho, não é uma coisa estranha, não é uma coisa da periferia. Eu vou falar mais a respeito disso quinta-feira à noite, notando a aliança que Deus tem feito entre Deus, povo e a terra. Então, a importância da interação entre estas diferentes dimensões. Bom, vamos ver, eu não me lembro que a próxima... eu gosto muito desta promessa que fala a respeito do Messias, em aquele capítulo profundo, né, de Isaías 11. Aliás, esta pintura que foi feita por irmãos cristãos nos Estados Unidos, que é uma visão de Isaías 11. Mas eu gosto muito desta promessa do Messias, e realmente é uma visão do reino de Deus. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Esta é uma promessa do reino de Deus, o que nós gostaríamos de ser realizados no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na África, em todo o mundo, né? Que chegará a esta realidade através do Evangelho de Jesus Cristo, em que ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, que é a visão que nós temos na Bíblia. Agora, eu vou parar aqui, o tempo esgotou. Eu falo mais em termos desses outros aspectos de mordomia, etc., no meu livro, nos meus livros, mas agradeço muito a oportunidade de compartilhar com os irmãos e irmãs, que Deus possa nos ajudar nesses sentidos. Obrigado.